Com os trabalhos mais recentes de Oscar Isaac em grandes produções de Hollywood, é natural e até plausível esperá-lo em grandes produções americanas, sobretudo as mais conceituadas. Entretanto, o sucesso e a carreira de altíssima qualidade do ator não vem sendo construída de forma tão rápida, e antes mesmo de alcançar o sucesso e o estrelato, muito por conta dos 3 últimos capítulos de Star Wars, ele já se encontrava em elencos e obras de muita qualidade, como O Ano Mais Violento, de 2014. Tido como um longa-metragem injustiçado no Oscar de 2015, O Ano Mais Violento é uma obra cultuada por muitos e completamente desprezada por outros. Enquanto pode-se apontar a altíssima qualidade de seu figurino, atuação, fotografia e ambientes, também é fácil perceber que o roteiro não se desenrola na velocidade requerida pela obra, tornando a obra um tanto quanto lenta, comprometendo assim uma boa parte de sua qualidade, o que explica essa rejeição pela academia e por parte dos críticos. Seja qual for a opinião do espectador, o fato é que O Ano Mais Violento é o trabalho mais maduro do diretor J.C. Chandor até aquele momento. Se durante Até o Fim, obra que aborda os momentos antecedentes à crise de 2008, o diretor exagera nos diálogos e não insere a carga dramática mínima necessária para um filme desse escalão, aqui ele já está muito perto do objetivo final, embora ainda falhe na intensidade. Um grande potencial desperdiçado que poderia tê-lo içado a como um dos maiores criadores da última década no gênero do drama. O Ano Mais Violento aborda a cidade de Nova York no ano de 1981, quando registrou os maiores índices de violência de sua história devido aos cortes de orçamento do presidente Ronald Reagan, que fez com que a população americana, sobretudo a mais pobre, ficasse à mercê da criminalidade cada vez mais presente nas grandes cidades. Abel Morales é um imigrante hispânico que, contra todas as possibilidades, acabou prosperando no país. O passado do personagem não é abordado ou explicado de forma direta, mas fica implícito que Abel não era apenas um simples motorista de caminhão quando passou a se envolver com Ana, que na época era filha de um poderoso mafioso da cidade. Como consequência de tal envolvimento, ele acabou herdando o império do pai da personagem, mas ao fazê-lo, começou a mudar os rumos do empreendimento, colocando-o lentamente dentro da lei e ao seu próprio modo. Ao mesmo tempo em que tentava assegurar o seu domínio e influência na cidade de Nova York, que via outros empresários do ramo de combustíveis também ascendendo e ameaçando a hegemonia de Abel. Ao fechar o negócio que precisava ser honrado em até 30 dias, Abel passa a experienciar talvez o mês mais estressante de sua vida. Tendo que realizar o pagamento, ou perderia o terreno que visava comprar, o protagonista passa a ter que lidar com os roubos quase diários de seus caminhões de combustíveis, a concorrência desleal dos outros empresários, a corrupção do sistema e as constantes ameaças de um promotor local, que ameaçava o denunciar por fraude e sonegação de impostos devido ao passado da empresa, ainda durante o período em que era administrado pelo pai de Ana. Abel Morales, que é vivido por Oscar Isaac, é talvez um dos personagens mais marcantes, frios e bem interpretados do cinema recente. O personagem pode ser enquadrado no estereótipo do homem que construiu a si mesmo, pois mesmo tendo recebido o empreendimento como herança de seu sogro, ainda assim fica bem evidente que foi apenas graças a ele que as mudanças fundamentais para que ele prosperasse e se situasse no lado iluminado da lei ocorreram, mesmo que todas as circunstâncias e até mesmo sua esposa Ana resistissem a essas mudanças. O código de ética de Abel era correto demais para perpetuar o empreendimento criminoso e até mesmo para estimular a violência, como também fica explícito em muitos momentos da trama, onde o personagem, mesmo em uma posição de poder e dominância, se recusa a responder de forma violenta, mas através do perdão e da compreensão. O Ano Mais Violento pode não ser uma obra-prima no quesito ação, o que é irônico, se levado em conta o título da obra, mas consegue ser um ensaio preciso sobre o poder, as relações que se constroem ao redor desse e seus impactos na mente humana. Abel é um homem caloroso, um pai amoroso e que poderia ser considerado um homem da comunidade, caso vivesse em uma, mas seu ambiente o obriga a adotar a postura que sempre exibe, calmo, frio e calculista, medindo cada palavra que sai de sua boca, temendo ofender aqueles que podem ser seus parceiros no futuro, ou mesmo seus inimigos. Enquanto sua concorrência se portava de forma desleal e a promotoria insistia em perseguir sem razão aparente alguma, estabelecendo talvez uma das relações de poder mais complexas e frágil do cinema recente, Abel continuava equilibrando tudo com muita elegância e destreza, deixando a emoção tomar conta de si apenas em pouquíssimos momentos.
São inúmeros os momentos onde o personagem esboça uma relação violenta contra sua própria esposa, por exemplo. Mas em todos, ele mesmo se contém, evitando consumar uma violência física, o que se repete até mesmo nos momentos onde ele enfrenta capangas e criminosos que estavam roubando seus caminhões, tratando-os com respeito, mesmo que não o merecessem. O poder é a origem de toda a solidão, e Abel Morales parece saber bem disso. Em muitos momentos, e de forma provavelmente proposital, é impossível não fazer uma comparação e estabelecer uma relação direta entre o protagonista e Michael Corleone, vivido por Al Pacino na trilogia O Poderoso Chefão. Ambos se portam como os chefes de organizações à margem da lei, e apesar de tentarem colocá-la dentro da legalidade, a criminalidade e o mundo ao seu redor continua a sugá-los para essa relação de violência. Entretanto, uma grande ressalva deve ser feita. Se enquanto em O Poderoso Chefão havia sido a própria máfia um dos motores da violência que havia infectado os ambientes onde estava inserida, com Michael sendo um herdeiro e uma vítima dessa relação, por assim dizer, aqui é o ambiente que faz com que Abel tenha que ceder à violência, como quando permite que seus motoristas andem armados. À exceção dos malabarismos fiscais que sua esposa realizava, todo o empreendimento de combustíveis já se encontrava dentro da lei, sendo que o ano de 1981 e a concorrência desleal e violenta, os fatores que tornavam Abel um homem violento, não é a máfia em si mesma, como na trilogia que serve de comparação. Há uma cena em particular onde Abel e sua esposa atropelam um cervo, que à primeira vista pode parecer um completo desperdício de tempo de narrativa, mas que, se analisada mais de perto, oferece muitas respostas sobre o caráter do personagem e as respostas que dá para diferentes acontecimentos em sua vida. Ao atingir o pobre animal, Ana prontamente pede para que ele encerre seu sofrimento, o que Abel concorda, mas hesita em fazer, obrigando a personagem a disparar 3 vezes contra ele, o que assusta o protagonista, mas que acaba sendo compreendido. Abel não era uma pessoa violenta, muito pelo contrário, ele beirava o pacifismo em dados momentos. O protagonista jamais buscou responder com violência nenhum dos danos que sofreu, mas o fez apenas com profundo respeito por seus concorrentes. Se durante a trama vemos uma deterioração desses valores e do estado mental do personagem, que vai se encontrando cada vez mais pressionado, como até mesmo outros personagens apontam, é pela degradação promovida por seu ambiente e não por uma mudança consciente de Abel. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A frase de Jean-Jacques Rousseau se aplica perfeitamente ao arco de Abel, que apesar de ser um homem íntegro e contido, acaba perdendo o controle da situação e suas próprias ações em inúmeros momentos. Aos poucos, ele foi se tornando um gangster e um mafioso que o ambiente tanto esperava de si. E apesar de se tornar um homem cada vez mais odioso por conta disso, ser de fato um mafioso e um homem violento no ano mais violento da história de Nova York era a única saída possível para que ele sobrevivesse e protegesse a sua família. Surpreendendo a mídia, O Ano Mais Violento não é um filme memorável em si por inúmeros motivos, mas sem sombra de dúvidas, é um filme belo e bem acabado, com suas falhas ficando no enredo e não na estética. Trazendo áreas de máfia, consegue expor com relativa precisão as relações de poder em uma cidade tão caótica quanto Nova York, assim como exibir como o poder e a solidão podem levar até mesmo mais são dos homens ao colapso.